Carolina Torres ajustou o colar de pérolas no espelho do banheiro executivo, observando seu reflexo com uma mistura de resignação e cansaço. Aos 42 anos, sua imagem transmitia exatamente o que ela havia construído: sucesso, elegância e controle. Diretora comercial de uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, Carolina ocupava o 23º andar de um prédio espelhado na Avenida Faria Lima, onde o barulho da cidade chegava apenas como um murmúrio distante. O celular vibrou pela terceira vez em 5 minutos. Era Roberto, seu marido. Ela já sabia o que viria antes mesmo de ler a mensagem. Carol, não vai dar. Reunião emergencial com investidores de Singapura. Você entende, né? Vai linda assim mesmo. Carolina digitou uma resposta automática, sem emoção. Tudo bem, boa reunião. Guardou o celular na bolsa Prada e respirou fundo. 15 anos de casamento haviam se transformado nisso. Mensagens curtas, desculpas repetidas e uma solidão que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. O casamento de Juliana Mendes, sua colega de faculdade, seria no Clube Hípico de Santo Amaro às 7 da noite. Carolina pensou em não ir, mas Juliana havia sido uma das poucas pessoas que permaneceram em sua vida desde os tempos da universidade. Não aparecer seria deselegante. Voltou para sua sala ampla, com vista panorâmica para a cidade que começava a acender suas luzes no fim de tarde paulistano. Marina Oliveira, sua secretária, organizava documentos na mesa lateral, concentrada como sempre. Aos 28 anos, Marina tinha aquela eficiência silenciosa que tornava o trabalho de Carolina infinitamente mais fácil. 6 meses desde que fora contratada, e Carolina não conseguia imaginar o escritório sem ela. Marina, pode deixar isso para amanhã. Já são quase 6 horas, disse Carolina pegando sua bolsa. Marina ergueu os olhos, e Carolina notou algo diferente naquele olhar. Havia uma curiosidade, talvez preocupação. A senhora vai ao casamento da Juliana, não é? Perguntou Marina, com aquela voz suave que sempre a distinguia. Vou sim, sozinha, mas vou. As palavras saíram com mais amargura do que Carolina pretendia. Marina hesitou, seus dedos ainda segurando um relatório, como se estivesse pesando algo importante. Desculpe se estou sendo invasiva, mas... Marina colocou o papel na mesa e caminhou até ficar mais próxima. Você me acompanha? Quer dizer, se quiser companhia, eu poderia ir com você. Não gosto de ver ninguém indo sozinho para festas quando não precisa. Carolina piscou surpresa. A pergunta era tão inesperada, tão genuinamente gentil, que por um momento ela não soube como responder. Marina não era apenas sua secretária naquele instante. Era alguém oferecendo algo que Carolina não recebia há muito tempo. Atenção verdadeira. Você não tem outros planos para a noite de sexta? Carolina perguntou, ainda processando o convite. Tinha, mas nada que não possa remarcar. E, sinceramente, prefiro estar lá do que deixar você ir sozinha sabendo que poderia fazer diferença. Algo se moveu dentro do peito de Carolina. Uma sensação estranha, quase esquecida. Era gratidão misturada com um calor inexplicável. Então aceito. Obrigada, Marina. De verdade. O sorriso que Marina deu em resposta iluminou seus olhos castanhos de um jeito que fez Carolina desviar o olhar, sem entender por que seu coração acelerou. O clube hípico estava decorado com luzes delicadas penduradas nas árvores centenárias, criando uma atmosfera de conto de fadas sob o céu de novembro. Carolina e Marina chegaram juntas no carro da empresa. E quando saíram do veículo, Marina usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, com o cabelo solto em ondas naturais. Carolina se pegou observando como ela se movia com graça natural. Você está linda, Carolina disse antes de poder se conter. Marina sorriu, parecendo genuinamente tocada pelo elogio. Você também está maravilhosa. Esse vestido cinza realça seus olhos. Elas entraram no salão principal, onde a festa já estava animada. Carolina cumprimentou Juliana, apresentou Marina como uma amiga muito querida, sem hesitar, e foi recebida com abraços calorosos. A noiva estava radiante, seu vestido esvoaçando enquanto ela circulava entre os convidados. Se vocês quiserem conversar sem pressão, há um terraço nos fundos com uma vista linda do lago, Juliana sugeriu,
piscando para Carolina de um jeito que sugeria que ela havia notado algo especial. Carolina e Marina se dirigiram ao terraço, onde realmente a vista era deslumbrante. A lua cheia se refletia nas águas calmas, e o som da música chegava suave, misturado com o canto de grilos e o farfalhar das folhas. "Obrigada por ter vindo", Carolina disse, apoiando-se na balaustrada de madeira. "Não sei por que Roberto sempre tem algo mais importante. Ou talvez eu saiba e simplesmente não queira admitir." Marina ficou ao seu lado, respeitando o espaço mais presente de uma forma que Carolina raramente experimentava. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Marina perguntou gentilmente. "Pode." "Você é feliz?" A pergunta era tão direta, tão honesta, que Carolina sentiu as defesas que mantinha há anos começarem a rachar. Olhou para Marina e viu apenas interesse genuíno, sem julgamento. "Eu era. Ou achava que era. Agora não sei mais o que é felicidade. Tenho tudo o que dizem que uma mulher deveria querer: carreira, casamento, segurança financeira. Mas tem dias que acordo e me sinto completamente vazia." Marina assentiu, como se entendesse perfeitamente. Às vezes a gente constrói uma vida que parece perfeita por fora, mas que não alimenta quem realmente somos por dentro. "E você, é feliz?" Carolina se surpreendeu fazendo a pergunta de volta. "Estou no caminho. Aprendi cedo que felicidade não é sobre ter tudo certo, mas sobre ser honesta comigo mesma. Sobre viver de acordo com quem eu realmente sou, mesmo quando isso assusta." Havia algo na forma como Marina falou que fez Carolina querer saber mais, mergulhar mais fundo naquela conversa. Elas passaram a próxima hora conversando sobre tudo: sonhos abandonados, medos silenciosos, memórias de infância. Carolina descobriu que Marina havia crescido em Recife, que adorava literatura brasileira, que tocava violão nas horas vagas. "Você sabe", Marina disse em certo momento, seus olhos brilhando sob a luz suave do terraço. "Eu nunca tinha conhecido alguém como você. Tem algo na forma como você se movimenta pelo mundo, essa força misturada com vulnerabilidade que é fascinante." Carolina sentiu o rosto aquecer. Não era constrangimento, era outra coisa. Algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia querer ficar naquele terraço para sempre, apenas conversando com Marina sob as estrelas. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe também com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro. Quando voltaram ao salão, a festa estava no auge. A banda tocava sambas suaves e alguns convidados dançavam. Marina estendeu a mão para Carolina com um sorriso brincalhão. "Dança comigo?" Carolina hesitou apenas por um segundo antes de aceitar. Elas se moveram pela pista de dança, e Carolina se surpreendeu com a naturalidade do toque de Marina, como se seus corpos já soubessem como se encaixar. Não havia nada impróprio, apenas duas pessoas compartilhando um momento de alegria genuína. Mas quando a música mudou para algo mais lento, e Marina não soltou sua mão, Carolina sentiu algo mudar. Seus dedos entrelaçados pareciam transmitir uma corrente elétrica silenciosa. Marina a puxou um pouco mais perto, e Carolina permitiu, seu coração batendo de forma irregular. "Está tudo bem?" Marina sussurrou, seus lábios próximos o suficiente para Carolina sentir o calor de sua respiração. "Sim", Carolina respondeu, mas não tinha certeza do que estava dizendo sim. Apenas sabia que não queria que aquele momento terminasse. Quando a música acabou, elas se separaram devagar, e Carolina viu em seus olhos algo que a fez tremer. Marina a estava olhando de uma forma que ninguém mais havia olhado em muito tempo. Com desejo, sim, mas também com ternura e respeito. "Acho que precisamos conversar", Carolina disse, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. "Precisamos", Marina concordou. "Mas não aqui. Quando você estiver pronta." Elas saíram da festa meia hora depois, a viagem de volta sendo preenchida por um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de possibilidades. Quando Carolina deixou Marina em seu apartamento em Pinheiros, elas se despediram com um abraço que durou alguns segundos a mais do que seria apenas amigável. Carolina dirigiu até sua casa em Moema,
uma mansão vazia onde Roberto provavelmente só chegaria de madrugada. Subiu as escadas de mármore, entrou no quarto impecável e sentou na cama, ainda sentindo o perfume de Marina em suas roupas. Pela primeira vez em 15 anos, Carolina Torres se perguntou se havia construído a vida errada. E pela primeira vez, a resposta que veio foi um sim que ecoou em cada célula de seu corpo. Fim de semana passou como uma eternidade. Carolina tentou manter-se ocupada, mas tudo que conseguia pensar era em Marina. A forma como ela ria, como seus olhos brilhavam quando falava de coisas que amava, como seu toque havia sido ao mesmo tempo gentil e firme na pista de dança. Roberto havia chegado às 3 da manhã de sábado e passado o domingo trancado no escritório, em videoconferências intermináveis. Carolina preparou o almoço que ele mal tocou, organizou documentos que ele não notou e finalmente desistiu de tentar criar qualquer conexão. Era como viver com um fantasma bem vestido. Na segunda-feira de manhã, Carolina chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Seu coração disparou quando viu Marina já na sala, preparando o café como fazia todas as manhãs. "Bom dia", Marina disse com aquele sorriso que agora parecia carregar um significado diferente. "Bom dia", Carolina respondeu, tirando o blazer e tentando parecer profissional. "Sobre sexta-feira, não precisa dizer nada que não esteja pronta para dizer", Marina a interrompeu gentilmente. "Mas se quiser conversar no intervalo do almoço, eu conheço um lugar tranquilo perto daqui." Carolina assentiu, grata pela compreensão, mas também ansiosa pela conversa que sabia ser inevitável. O dia arrastou-se em reuniões e relatórios. Carolina se pegou observando Marina trabalhar. A forma concentrada como ela revisava documentos, como mordia levemente o lábio inferior quando pensava, como seus dedos dançavam sobre o teclado. Cada gesto parecia carregado de uma beleza que Carolina nunca havia percebido em ninguém. Meio-dia chegou como um alívio e uma fonte de ansiedade. Marina a guiou até um pequeno café escondido em uma rua lateral da Vila Olímpia, longe dos colegas de trabalho e olhares curiosos. O lugar era aconchegante, com plantas penduradas nas paredes de tijolo aparente e música jazz tocando baixinho. Sentaram-se em uma mesa no canto, e por um momento, nenhuma das duas falou, apenas mexendo nos cardápios sem realmente ler. "Eu preciso ser honesta com você", Marina começou, pousando o menu. "Na sexta-feira, quando te convidei para ir comigo à festa, não foi apenas gentileza de colega de trabalho." Carolina sentiu seu estômago apertar. "Não?" "Não. Faz meses que percebo você de uma forma diferente. A forma como você lidera as reuniões com firmeza, mas também com empatia, como trata todos com respeito independente da posição, como seus olhos ficam tristes quando você acha que ninguém está olhando." Marina respirou fundo. "Eu me apaixonei por você, Carolina. E sei que isso complica tudo, mas não podia mais fingir que o que sinto é apenas admiração profissional." O mundo pareceu parar. Carolina ouviu as palavras, processou cada uma delas, e em vez do choque ou da rejeição que deveria sentir, o que veio foi uma onda de alívio tão intensa que seus olhos arderam com lágrimas não derramadas. Carolina começou, sua voz falhando. "Eu não sei o que estou sentindo. Nunca pensei em mulheres dessa forma. Nunca. Mas desde sexta-feira não consigo parar de pensar em você. No jeito que você olhou para mim, como se realmente me visse. Como se eu fosse mais do que apenas a diretora, a esposa, a profissional bem-sucedida. Como se você visse a Carolina que existe por baixo de todas essas camadas." Marina estendeu a mão sobre a mesa, não tocando Carolina, mas oferecendo. "Posso?" Carolina olhou para aquela mão por um longo momento antes de colocar a sua sobre ela. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor por seu braço. "Não estou pedindo que você mude sua vida", Marina disse suavemente. "Não estou pedindo que você deixe seu casamento ou que tome decisões drásticas. Só estou sendo honesta sobre o que sinto. E se você quiser explorar o que isso significa para você, no seu tempo, eu estarei aqui. Se quiser que eu mantenha apenas uma relação profissional e esquecer essa conversa, também respeitarei." "Eu não quero esquecer", Carolina admitiu,
surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Mas estou com medo. Tenho 42 anos, Marina. Sou casada há 15. Toda a minha vida foi construída em torno de uma certa imagem, de certas expectativas, e agora você aparece e faz tudo questionar. Às vezes questionar é o primeiro passo para encontrar respostas verdadeiras. Elas pediram a comida, mas mal tocaram nela, perdidas em uma conversa que fluía entre o pessoal e o filosófico. Marina falou sobre sua própria jornada de autodescoberta, sobre quando percebeu aos 16 anos que gostava de mulheres, sobre a resistência inicial de sua família em Recife e eventual aceitação. Minha mãe me disse algo que nunca esqueci. Marina compartilhou. Ela disse: Marina, eu não criei você para ser feliz segundo os padrões dos outros. Criei você para ser feliz segundo seu próprio coração. Levei anos para entender a sabedoria nisso. Carolina sentiu uma inveja dolorosa daquele tipo de liberdade. Seus próprios pais haviam morrido há anos, mas mesmo quando vivos, nunca houve espaço para conversas tão profundas. Havia apenas expectativas. Case bem, construa carreira, mantenha as aparências. Eu não sei se sou corajosa o suficiente para isso, Carolina confessou. Coragem não é ausência de medo. Marina respondeu. É fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. E você, Carolina Torres, é uma das mulheres mais corajosas que conheço. Vi você enfrentar executivos homens tentando diminuir suas ideias em reuniões. Vi você defender funcionários que outros queriam demitir. Você tem coragem. Só precisa aprender a usá-la por si mesma também. Quando voltaram ao escritório, algo havia mudado entre elas. Havia uma intimidade nova, uma conexão que ia além do profissional, mas que ambas sabiam precisava ser mantida discreta. Carolina estava casada, Marina era sua funcionária. As complicações eram inúmeras, mas nos dias seguintes, elas começaram a se encontrar fora do trabalho. Cafés rápidos que se tornavam longas conversas, almoços que se estendiam até Carolina estar atrasada para reuniões da tarde, mensagens de texto que começavam sobre trabalho e terminavam sobre sonhos, medos e tudo mais. Carolina descobriu que Marina adorava cinema brasileiro, especialmente os clássicos de Nelson Pereira dos Santos. Descobriu que ela havia abandonado um mestrado em literatura para ajudar financeiramente a família após a morte do pai. Descobriu que Marina tocava violão e compunha músicas que nunca mostrava a ninguém. E Marina descobria Carolina, a menina que sonhava ser arquiteta, mas foi pressionada a fazer administração, a esposa que aceitou um casamento conveniente porque na época parecia a escolha certa, a mulher que havia enterrado tantos sonhos que nem sabia mais quais eram seus. Uma quinta-feira à noite, 3 semanas após a festa de casamento, Carolina e Marina estavam sentadas no Parque Ibirapuera, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Poucos metros à frente, um grupo de jovens tocava samba, e casais passeavam de mãos dadas. Você já pensou como seria? Carolina perguntou de repente. Como seria o quê? Nós. Juntas. De verdade. Marina virou-se para encará-la, e Carolina viu vulnerabilidade em seus olhos pela primeira vez. Penso nisso todos os dias, Marina admitiu. Acordo pensando nisso. Durmo pensando nisso. Imagino como seria te beijar de verdade, não apenas em sonhos. Imagino como seria acordar ao seu lado, cozinhar juntas, rir de coisas bobas. Imagino apresentar você para minha mãe e meus irmãos. Imagino um futuro que sei que pode nunca acontecer. O coração de Carolina disparou. Elas estavam tão próximas que podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos de Marina, o formato perfeito de seus lábios. Marina, Carolina sussurrou, inclinando-se levemente para a frente. Mas Marina recuou gentilmente. Não assim. Não quando você ainda não tem certeza. Quando for acontecer, eu quero que seja porque você escolheu isso de verdade, não porque foi levada por um momento. A rejeição doeu, mas Carolina entendeu a sabedoria por trás dela. Marina estava protegendo ambas, mantendo a linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo para sempre. Eles voltaram para seus carros em silêncio, mas antes de se separarem, Marina segurou a mão de Carolina por um momento. Eu esperaria uma vida inteira por você, Marina disse. Mas não vou pedir que você escolha algo que te destrua. Então, se precisar ficar no seu casamento, se precisar seguir o caminho seguro,
Eu vou entender. Só não quero que você fique por medo do que outros vão pensar. Fica porque é o que seu coração realmente quer. Carolina dirigiu para casa com lágrimas rolando pelo rosto, o peso de decisões impossíveis pressionando seu peito. Quando chegou, Roberto estava na sala, pela primeira vez em semanas em casa, numa noite de quinta-feira. Precisamos conversar, ele disse, e algo em seu tom fez o estômago de Carolina afundar. Roberto estava sentado no sofá de couro da sala, uma taça de uísque na mão, com uma expressão que Carolina não conseguia decifrar completamente. Havia tensão ali, mas também algo que parecia quase alívio. Senta, por favor, ele pediu, indicando a poltrona em frente. Carolina obedeceu, seu coração acelerado, mente correndo com possibilidades. Ele sabia de Marina? Alguém os havia visto juntas? Mas elas nunca haviam feito nada inapropriado, apenas conversado. Ainda assim, a culpa a consumia. Carol, Roberto começou, olhando para a taça em vez de para ela. Estamos casados há 15 anos. 15 anos de uma parceria que, convenhamos, tem funcionado bem no papel. Você tem sua carreira, eu tenho a minha. Temos uma casa bonita, respeito mútuo, segurança financeira. Roberto, aonde você quer chegar? Carolina perguntou, a tensão tornando sua voz mais afiada que pretendia. Ele finalmente a encarou, e Carolina viu algo surpreendente em seus olhos. Honestidade. Honestidade verdadeira. Talvez pela primeira vez em anos. Não somos felizes. Nenhum de nós. E acho que você sabe disso tão bem quanto eu. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado com anos de verdades não ditas. Carolina sentiu lágrimas pressionando, mas as segurou. Eu conheci alguém, Roberto continuou, e as palavras deveriam ter doído. Mas em vez disso, Carolina sentiu uma estranha libertação. Não é uma aventura. É algo real. Ela me faz sentir vivo de um jeito que não sinto há anos. E eu sei que isso me faz parecer um canalha, mas prefiro ser honesto agora do que continuarmos vivendo essa mentira. Carolina deveria estar com raiva. Deveria estar arrasada. Mas tudo o que sentia era um alívio tão intenso que precisou segurar os braços da poltrona. E você? Roberto perguntou gentilmente. Tem alguém? Carolina pensou em Marina. Em seus olhos castanhos cheios de compreensão. Em suas mãos delicadas. Em seu riso que soava como música. Pensou em todas as conversas que haviam compartilhado. Em toda a conexão que haviam construído. Tem algo. Alguém. Mas não é o que você está pensando. Nada aconteceu fisicamente. Ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Roberto assentiu, sem julgamento. Mas você gostaria que acontecesse? Não era uma pergunta, era uma afirmação. E Carolina percebeu que sim, ela gostaria. Mais do que qualquer coisa. É complicado. Ela sussurrou. É Marina, não é? Roberto perguntou, e Carolina arregalou os olhos. Eu não sou cego, Carol. Vi como você mudou nas últimas semanas. Como seu rosto se ilumina quando fala dela. Como você verifica o celular constantemente esperando mensagens. E depois de 15 anos casado com você, reconheço quando você está apaixonada. Não foi intencional, Carolina disse, as lágrimas finalmente caindo. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim. Por uma mulher. Por qualquer pessoa que não fosse você, na verdade. E agora minha vida inteira parece uma mentira. Roberto se levantou e, surpreendentemente, veio sentar-se ao lado dela, pegando sua mão. Não havia paixão no gesto, apenas carinho genuíno. Não foi uma mentira. Foi o que nós dois achávamos que deveria ser. Casamos porque parecia o passo certo, porque nossas famílias se deram bem, porque no papel fazíamos sentido. Mas, Carol, a vida é curta demais para viver segundo o que parece certo no papel. Como vamos fazer isso? Carolina perguntou, limpando as lágrimas. O divórcio, a empresa, nossos amigos, sua família. Um passo de cada vez. Não precisa ser um escândalo. Podemos fazer discretamente, civilizadamente. Mas Carol... Ele apertou sua mão.
Você merece ser feliz. Verdadeiramente feliz. Se Marina é quem faz isso por você, não deixe o medo te impedir. Eles passaram as próximas horas conversando como não faziam há anos. Talvez nunca. Falaram sobre onde haviam errado, sobre sinais que ignoraram, sobre sonhos que cada um havia sacrificado. Roberto contou sobre Patrícia, a gerente de projetos que havia conhecido em Singapura e que fazia seu coração disparar. Carolina falou sobre Marina, sobre a confusão e o medo, mas também sobre a intensidade de seus sentimentos. Quando finalmente foram dormir, foi em quartos separados, mas com um entendimento que trazia paz em vez de dor. O casamento havia acabado não com explosões, mas com honestidade mútua e respeito. Na manhã seguinte, uma sexta-feira cinzenta de novembro, Carolina chegou ao escritório determinada. Marina estava em sua mesa, mas Carolina foi direto para sua sala e fechou a porta. Pegou o celular e digitou uma mensagem. "Pode vir aqui, por favor? Precisamos conversar." Marina entrou segundos depois, preocupação evidente em seu rosto. "Aconteceu algo?" "Senta", Carolina pediu, e esperou Marina se acomodar antes de continuar. "Roberto e eu conversamos ontem à noite. Vamos nos divorciar." Marina ficou pálida. "Por minha causa?" "Carolina, eu nunca quis..." "Não", Carolina a interrompeu. "Não por sua causa. Por causa de nós mesmos. Porque nenhum de nós era feliz há anos, e você apenas me ajudou a enxergar isso. Ele também conheceu alguém. Foi uma conversa honesta e necessária que deveria ter acontecido há muito tempo." "Como você está?" Marina perguntou gentilmente. Assustada, aliviada, confusa, esperançosa, Carolina listou, um pequeno sorriso aparecendo. "Mas, sobretudo, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho de ser verdadeira comigo mesma." Marina sorriu de volta, aquele sorriso que fazia o estômago de Carolina revirar. "E o que isso significa para nós?" "Significa que quero tentar, de verdade. Não sei como ser com uma mulher. Não sei como navegar por tudo isso. Mas sei que quero descobrir, com você. Se você ainda quiser, claro." Marina se levantou e caminhou até ficar em frente a Carolina, que também se levantou. Elas ficaram ali, a poucos centímetros uma da outra, o ar entre elas carregado de eletricidade. "Posso te beijar?" Marina sussurrou. "Por favor." Carolina respondeu, mal conseguindo respirar. O beijo foi suave no começo. Apenas um toque de lábios que enviou ondas de choque por todo o corpo de Carolina. Mas então Marina aprofundou o beijo, suas mãos subindo para envolver o rosto de Carolina, e o mundo desapareceu. Havia apenas aquele momento, aquela conexão, aquele sentimento de finalmente estar onde deveria estar. Quando se separaram, ambas estavam respirando pesadamente, testas encostadas, sorrisos nos lábios. "Uau!" Carolina sussurrou. "Sim", Marina concordou. "Uau! Temos que ser discretas aqui no escritório", Carolina disse, forçando-se a ser prática mesmo quando tudo o que queria era beijar Marina novamente. "Pelo menos até o divórcio estar mais encaminhado. Não quero que ninguém pense que isso começou como traição." "Entendo e concordo. Mas fora daqui?" Marina perguntou, esperançosa. "Fora daqui eu gostaria de te levar para jantar. Um encontro de verdade. E talvez, se você quiser, possamos passar um fim de semana juntas. Em algum lugar que possamos ser nós mesmas, sem preocupações." Marina sorriu. "Conheço um lugar em Campos do Jordão. Uma pousada pequena, discreta, linda. Podemos ir no próximo fim de semana, se você quiser." "Quero", Carolina disse sem hesitar. As próximas semanas foram uma montanha-russa de emoções. Carolina e Roberto iniciaram o processo de divórcio de forma amigável, surpreendendo até seus advogados com a civilidade e o respeito mútuo. Dividiram bens de forma justa, mantiveram comunicação aberta e até jantaram juntos algumas vezes, conversando como amigos que estavam se apoiando em transições difíceis. No trabalho, Carolina e Marina mantinham profissionalismo impecável, mas os olhares que trocavam, os pequenos toques acidentais, os sorrisos secretos, tudo isso criava uma tensão deliciosa que tornava cada dia especial. Deixe um comentário contando o que você acha que vai acontecer
quando elas finalmente estiverem livres para viver esse amor abertamente. E se você está acompanhando essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. Fora do escritório, elas exploravam sua conexão. Jantares em restaurantes discretos onde podiam conversar por horas. Caminhadas no parque onde Marina apontava constelações e contava histórias da mitologia. Uma noite especial onde Marina tocou violão e cantou para Carolina na varanda de seu apartamento, fazendo-a chorar com a beleza pura do momento. Carolina estava descobrindo partes de si mesma que nem sabia que existiam. A forma como seu corpo reagia ao toque de Marina, como seu coração se abria para conversas vulneráveis, como ela ria mais do que havia rido em anos. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo, mas havia também os momentos de dúvida. As noites em que Carolina acordava com pânico, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente, os olhares curiosos de colegas que pareciam perceber algo diferente nela, os comentários sutis de amigas que perguntavam como estava lidando com o divórcio e se havia alguém novo. Uma dessas noites difíceis, Carolina ligou para Marina às 2 da manhã, em pânico. E se eu não conseguir? E se eu não for forte o suficiente para isso? E se decepcionaria menos pessoas voltando atrás? Marina, sonolenta, mas imediatamente alerta, falou com aquela paciência infinita que caracterizava tudo sobre ela. Carol, amor, você não precisa ser forte todos os dias. Tem dias em que é ok ter medo, tem dias em que é ok questionar. Mas não deixa o medo de decepcionar outros te impedir de viver sua própria vida. As pessoas vão falar, vão julgar, independente do que você faça. A única opinião que realmente importa é a sua. Você me chamou de amor, Carolina notou, um sorriso aparecendo apesar das lágrimas. Chamei, porque é o que você é para mim, e sei que ainda estamos descobrindo isso. Mas meus sentimentos são claros. Eu te amo, Carolina disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Sei que é rápido, sei que é intenso, mas eu te amo, Marina. De um jeito que nunca amei ninguém. O silêncio do outro lado da linha fez Carolina temer ter dito demais, muito cedo. Mas então ouviu o soluço suave de Marina. Eu também te amo. Tanto. Tanto que às vezes dói. Vem aqui? Carolina pediu. Sei que é tarde, mas preciso te ver. Já estou pegando as chaves do carro. 40 minutos depois, Marina estava na porta da casa de Carolina. Elas se abraçaram na entrada e Carolina guiou Marina para seu quarto, onde simplesmente se deitaram juntas, entrelaçadas, conversando baixinho até o sol começar a nascer. Não houve nada sexual naquele encontro, apenas intimidade pura. Marina traçava padrões suaves no braço de Carolina, enquanto conversavam sobre tudo e nada. Carolina acariciava o cabelo de Marina, maravilhada com como algo tão simples podia trazer tanta paz. Sabe o que mais me assusta? Carolina confessou quando a luz do amanhecer começou a filtrar pelas cortinas. É perceber que tudo o que construí na minha vida foi baseado em expectativas dos outros. E agora, pela primeira vez, estou construindo algo baseado no que eu realmente quero. E se eu não souber como fazer isso? Então você aprende. Nós aprendemos juntas, Marina respondeu. Não existe manual para isso, Carol. Você apenas vive, erra, aprende e cresce. E eu vou estar aqui em cada passo, se você me deixar. O fim de semana em Campos do Jordão estava se aproximando, e com ele, a possibilidade de Carolina e Marina terem tempo ininterrupto juntas, longe de olhares curiosos e responsabilidades profissionais. Era aterrorizante e emocionante, e Carolina se pegou contando os dias como uma adolescente esperando seu primeiro encontro. Sua vida estava mudando de formas que nunca imaginou possíveis. E pela primeira vez, em vez de resistir à mudança, Carolina estava escolhendo abraçá-la. A viagem para Campos do Jordão aconteceu numa sexta-feira de dezembro, quando o ar já tinha aquele toque frio que anunciava o inverno paulista. Carolina havia pedido folga, algo raro para ela, e Marina havia arrumado suas coisas com uma animação que fazia seus olhos brilharem de forma especial. Elas subiram a serra no carro de Carolina, uma BMW que deslizava suavemente pelas curvas da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Marina havia criado uma playlist especial para a viagem,
misturando MPB clássica com músicas mais contemporâneas. Caetano Veloso cantava sobre Cucurucucu Paloma, enquanto elas conversavam sobre tudo e nada. Está nervosa? Marina perguntou em certo momento, colocando a mão sobre a de Carolina no câmbio. Um pouco, Carolina admitiu. Mas é aquele nervosismo bom, como se estivesse prestes a começar algo importante. Está. Nós estamos. A pousada que Marina escolhera era perfeita. Pequena, intimista, escondida entre pinheiros centenários na zona rural de Campos. Tinha apenas 6 chalés espaçados entre si, garantindo privacidade. O deles era o mais afastado, com lareira de pedra, uma cama king size, coberta com edredons grossos e uma varanda com vista para o vale. É perfeito, Carolina sussurrou quando entraram, largando as malas e girando para absorver cada detalhe. Marina a abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro. Queria que nosso primeiro fim de semana juntas fosse especial, um lugar onde pudéssemos ser apenas nós, sem máscaras. Carolina virou-se nos braços de Marina, envolvendo-a em um abraço completo. Ficaram assim por longos momentos, apenas sentindo a presença uma da outra, o calor compartilhado afastando o frio externo. Vamos explorar a cidade? Marina sugeriu. Tem uma feira de artesanato no centro que dizem ser linda. Campos do Jordão estava decorada para o Natal. Luzes cintilantes penduradas em todas as ruas principais, vitrines chamativas e o cheiro de quentão no ar. Carolina e Marina caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público. E o simples ato foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Algumas pessoas olharam, mas a maioria estava ocupada demais com suas próprias vidas para se importar. E aqueles que olharam, Marina respondeu com um sorriso confiante que dizia claramente: sim, estamos juntas, e é lindo. Elas pararam em uma barraca de chocolates artesanais, onde Marina insistiu em experimentar cada sabor antes de decidir. Carolina a observava, encantada com como Marina se permitia a alegria simples, como vivia cada momento plenamente. Esse, Marina decidiu finalmente, apontando para um chocolate com recheio de maracujá. Porque azedo e doce juntos criam algo especial, assim como nós. Carolina riu, um som genuíno e leve que fazia seu peito vibrar. Você é incrivelmente brega, sabia? E você ama isso, Marina rebateu, seus olhos dançando com diversão. Sim, Carolina admitiu sem hesitar. Eu amo. Jantaram em um restaurante aconchegante que servia comida mineira tradicional. Compartilharam um tutu de feijão delicioso, frango com quiabo e um vinho tinto encorpado que aqueceu Carolina de dentro para fora. A conversa fluiu naturalmente, passando de tópicos leves para mais profundos. Você contou para alguém? Sobre nós? Marina perguntou entre garfadas de couve refogada. Carolina hesitou. Contei para Juliana, a noiva do casamento onde nos beijamos pela primeira vez dançando. Ela foi surpreendentemente compreensiva. Disse que sempre soube que havia algo faltando em mim e em Roberto, e que fica feliz por eu ter encontrado isso. E seus outros amigos? Ainda não. Acho que estou esperando o divórcio estar mais encaminhado. Não quero que pensem que te conheci quando ainda estava casada de forma imprópria. Marina assentiu, compreensiva. E eu contei para minha família. Minha mãe quer te conhecer, aliás. Disse que qualquer mulher que me faz sorrir do jeito que tenho sorrido deve ser especial. O coração de Carolina apertou com medo e expectativa. E se ela não gostar de mim? Se achar que não sou boa o suficiente para você? Impossível, Marina disse com certeza. Mas, Carol, você não precisa ter pressa. Conhecer a família é um passo grande. Podemos esperar até você estar pronta. Voltaram para o chalé quando a temperatura caiu ainda mais, o frio de montanha cortando através de suas roupas. Marina acendeu a lareira enquanto Carolina preparava chá de camomila na pequena cozinha. Sentaram-se no sofá em frente ao fogo, cobertos com mantas, corpos entrelaçados. A luz dançante das chamas criava sombras móveis nas paredes de madeira, e o silêncio entre elas era confortável, pleno. Posso te fazer uma pergunta? Carolina disse em voz baixa. Sempre. Como você sabia? Que era isso que queria? Que mulheres eram o que você procurava? Marina pensou por um momento, seus dedos traçando padrões abstratos no braço de Carolina. Não foi um momento de revelação súbita. Foi mais como...
peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Eu tinha 16 anos e estava apaixonada pela minha melhor amiga, mas chamava de admiração quando ela beijou um garoto na minha frente e eu senti ciúmes intenso, não do garoto, mas dela estar beijando alguém que não era eu. Foi quando comecei a entender. Você contou pra ela? Não naquela época. Mas anos depois, sim, ela foi gentil sobre isso. Disse que se sentia honrada, mas que não sentia o mesmo. E ficou tudo bem. A amizade sobreviveu porque foi baseada em honestidade. Carolina absorveu a história, relacionando com seus próprios sentimentos confusos dos últimos meses. Eu nunca soube. Ou se soube, escondi tão bem de mim mesma que esqueci. Mas agora, olhando para trás, vejo sinais. A forma como eu prestava atenção em certas atrizes, ou como me sentia desconfortável quando Roberto me tocava de certas formas. Achei que era normal, que todas as mulheres casadas eventualmente perdiam interesse. Não é normal quando é a pessoa errada, Marina disse gentilmente. E Carol, não importa como você chegou aqui, o que importa é que chegou. Que está se permitindo explorar quem você realmente é. O fogo crepitava, o calor envolvendo-as enquanto a noite avançava. Marina começou a cantar baixinho, uma canção que Carolina não reconhecia, mas que parecia ter sido escrita para aquele momento exato. É sua? Carolina perguntou quando Marina terminou. É. Escrevi para você, na verdade. Nas noites em que não conseguia dormir pensando em nós. Canta de novo. Por favor. Marina cantou, sua voz suave preenchendo o espaço com uma melodia que falava de descoberta, de medo transformado em coragem, de amor que floresce inesperadamente. Carolina fechou os olhos, deixando cada nota se infiltrar em sua alma, gravando aquele momento em sua memória para sempre. Quando a música acabou, Carolina abriu os olhos e encontrou Marina olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração parar. Eu quero te beijar. Carolina sussurrou. Então me beije. O beijo foi diferente dessa vez. Não havia a urgência do escritório ou a hesitação dos primeiros encontros. Havia apenas intenção, desejo e amor profundo. Carolina puxou Marina mais perto, suas mãos explorando o formato familiar, mas sempre novo de seu corpo. Marina respondeu com igual intensidade, seus dedos entrelaçados no cabelo de Carolina, aprofundando o beijo até que ambas estivessem respirando pesadamente. Quarto? Marina sugeriu contra os lábios de Carolina. Quarto, Carolina concordou. Elas se moveram juntas, mantendo o contato constante, como se separar por até um segundo fosse insuportável. No quarto, Marina acendeu apenas uma luz baixa, criando uma atmosfera íntima e suave. Estou nervosa, Carolina admitiu, suas mãos tremendo levemente enquanto desabotoava a camisa de Marina. Eu também, Marina confessou. Mas é o tipo bom de nervoso. O tipo que acontece quando algo importante está prestes a acontecer. Elas se despiram devagar, cada peça de roupa removida com reverência, cada centímetro de pele revelada celebrado com toques suaves e beijos delicados. Não havia pressa, apenas o desejo de conhecer, de explorar, de se conectar de forma completa. Quando finalmente se deitaram juntas, pele contra pele, Carolina sentiu algo se romper dentro dela. Não algo ruim, mas barreiras que havia construído ao longo de anos, proteções que não precisava mais. Eu te amo, ela sussurrou contra o pescoço de Marina. Eu te amo, Marina respondeu, suas mãos traçando padrões suaves nas costas de Carolina. A noite avançou em uma exploração mútua de amor, desejo e conexão profunda. Carolina descobriu que seu corpo respondia de formas que nunca havia experimentado, que toque podia ser ao mesmo tempo gentil e intenso, que intimidade ia muito além do físico. Quando finalmente descansaram, entrelaçadas debaixo dos edredons, a lareira ainda crepitando suavemente na sala, Carolina sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Este era ela. Esta era sua verdade. E era mais bonito do que qualquer fantasia que poderia ter imaginado. Sobre o que você está pensando? Marina perguntou, traçando preguiçosamente padrões no braço de Carolina. Que levei 42 anos para me encontrar. E que valeu cada segundo de espera. Marina sorriu,
beijando o ombro de Carolina. E agora que se encontrou, agora quero viver, de verdade. Quero apresentar você como minha namorada, não apenas como minha secretária. Quero conhecer sua família, quero construir algo real com você, mesmo que isso assuste algumas pessoas. Vai assustar, Marina disse honestamente. Mas Carol, as pessoas certas vão ficar, e as que não ficarem é porque não eram certas para começar. Elas dormiram entrelaçadas, acordando ao meio-dia do sábado, com o sol entrando pelas frestas das cortinas. Passaram o dia explorando trilhas na mata, rindo de piadas internas, compartilhando sonhos para o futuro. No domingo, quando chegou a hora de voltar, Carolina se sentiu diferente, mais leve, mais verdadeira, mais ela mesma do que jamais havia sido. Obrigada, ela disse a Marina enquanto desciam a serra. Por quê? Por ter coragem quando eu não tinha. Por ser paciente comigo. Por me mostrar que amor verdadeiro existe e que eu merecia encontrá-lo. Marina pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Você sempre mereceu, Carol. Só precisava acreditar nisso. São Paulo os recebeu com seu caos característico, mas desta vez Carolina não se sentiu sufocada por ele. Tinha um segredo agora, algo belo e seu, que nenhum trânsito ou estresse poderia tocar. A vida estava prestes a ficar mais complicada, ela sabia. Haveria conversas difíceis, revelações que chocariam alguns, julgamentos que doeriam. Mas olhando para Marina ao seu lado, Carolina soube que enfrentaria tudo isso, porque finalmente, pela primeira vez em sua vida, estava vivendo sua verdade. E nada era mais valioso que isso. Janeiro chegou trazendo o calor intenso do verão paulistano e mudanças significativas na vida de Carolina. O divórcio estava praticamente finalizado, com apenas assinaturas finais pendentes. Roberto havia sido genuinamente solidário durante todo o processo, e eles haviam conseguido manter uma amizade respeitosa que surpreendia a todos. Carolina estava em seu escritório uma tarde de terça-feira, quando tomou uma decisão importante. Chamou Marina, que entrou com sua eficiência habitual, tablet na mão e uma lista de pendências. Senta, por favor, Carolina pediu, e algo em seu tom fez Marina deixar o tablet de lado e se concentrar completamente. Aconteceu algo? Sim e não, Carolina começou, respirando fundo. Marina, preciso te fazer uma proposta. E não é sobre nós, é sobre trabalho. Marina inclinou a cabeça curiosa. Você é incrivelmente talentosa. Inteligente, organizada, tem insights comerciais que muitos gerentes não têm, e está desperdiçada como minha secretária, Carolina disse, levantando a mão quando Marina começou a protestar. Deixa eu terminar. Quero te promover. Tem uma vaga de gerente de projetos no departamento de inovação. O salário é quase o dobro do que você ganha agora. Você teria sua própria equipe e, sinceramente, acho que você seria perfeita para a posição. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando. Você está fazendo isso porque estamos juntas. Marina completou a frase, sua voz carregando uma mistura de preocupação e esperança. Não, Carolina respondeu firmemente. Estou fazendo isso porque você merece. Já vinha pensando nisso há semanas, antes mesmo de Campos do Jordão. Você tem todas as qualificações, Marina. E se vamos estar juntas de verdade, precisa ser em pé de igualdade profissional. Não quero que ninguém nunca possa dizer que você só chegou onde chegou por ser minha namorada. Marina sorriu, aquele sorriso radiante que fazia o coração de Carolina disparar. Então aceito. Com uma condição. Você encontra outra secretária excepcional, porque sei que vai sentir minha falta. Já vou sentir, Carolina admitiu com um sorriso. A promoção de Marina foi anunciada na semana seguinte e foi recebida com surpresa, mas também com respeito pelos colegas que conheciam seu trabalho. Carolina contratou Mariana, uma jovem eficiente de 23 anos, como sua nova secretária. Mas a mudança mais significativa veio 2 semanas depois, quando Carolina convocou uma reunião com sua equipe de liderança. Roberto estava presente, já que ainda mantinha participação na empresa como investidor. Quero compartilhar algo pessoal com vocês. Carolina começou, suas mãos tremendo levemente sob a mesa. Marina estava presente,
na qualidade de gerente, sentada ao seu lado. Como sabem, Roberto e eu nos divorciamos recentemente. Foi amigável, baseado em honestidade mútua sobre o que cada um de nós precisava. Os presentes acenaram, já sabendo dessa informação através da rede de fofocas corporativa. O que vocês não sabem é o motivo completo. Eu descobri algo sobre mim mesma nos últimos meses, algo que mudou fundamentalmente como vejo minha vida. Carolina respirou fundo, buscando força no olhar encorajador de Marina. Estou em um relacionamento com uma mulher. Com Marina, especificamente. E antes que especulem, isso começou após a separação, com total respeito aos limites profissionais e pessoais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carolina viu expressões variadas: surpresa, choque, desconforto, mas também, em alguns rostos, aceitação. Juliana Mendes, que havia sido promovida a diretora financeira recentemente, foi a primeira a falar. Carol, obrigada por sua honestidade. E para registro, vocês duas são lindas juntas. Vi isso na minha festa de casamento. A tensão quebrou um pouco. Roberto se manifestou em seguida. Carolina é uma das mulheres mais íntegras que conheço. Se ela está compartilhando isso, é porque quer transparência, e isso só reforça meu respeito por ela. Quanto a Marina, trabalhei com ela o suficiente para saber que sua promoção foi absolutamente merecida. Um por um, os presentes manifestaram apoio, ou no mínimo, respeito profissional. Houve 2 que ficaram visivelmente desconfortáveis, mas não vocalizaram objeções diretas. Após a reunião, Carolina e Marina voltaram para seus respectivos escritórios, agora em andares diferentes. Carolina se sentou em sua cadeira, o corpo tremendo com a descarga de adrenalina. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Marina. Você foi incrível. Te amo. Carolina sorriu, digitando de volta. Nós fomos incríveis. Te amo mais. As semanas seguintes trouxeram ajustes. Alguns colegas se distanciaram, incapazes de superar seus preconceitos. Outros se aproximaram, revelando suas próprias histórias de luta e aceitação. Um gerente confidenciou que tinha um filho gay e que a coragem de Carolina o inspirou a ser mais aberto sobre isso. A notícia eventualmente chegou ao círculo social mais amplo de Carolina. Algumas amigas da época de casada a abandonaram, incapazes de processar a mudança. Outras, como Juliana, se tornaram ainda mais próximas, organizando jantares onde Carolina e Marina eram recebidas como casal sem cerimônia ou desconforto. Em março, Carolina estava pronta para o próximo grande passo: conhecer a família de Marina. Elas viajaram para Recife num fim de semana prolongado, e Carolina nunca havia estado tão nervosa. A mãe de Marina, Dona Conceição, era uma mulher pequena, mas de presença poderosa, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Recebeu Carolina na porta de sua casa, simples mas acolhedora no bairro de Casa Amarela. Então você é a famosa Carolina que tem deixado minha filha nas nuvens, Dona Conceição disse, estudando Carolina de cima a baixo. Sou eu, sim, senhora, Carolina respondeu, estendendo a mão formalmente. Dona Conceição ignorou a mão e puxou Carolina para um abraço apertado. Aqui a gente se cumprimenta com abraço, minha filha. E qualquer pessoa que faz minha Marina sorrir daquele jeito é bem-vinda nesta casa. O fim de semana foi revelador. Carolina conheceu os 3 irmãos de Marina, sobrinhos barulhentos que a adoraram instantaneamente, e uma rede de vizinhos que entravam e saíam da casa com a familiaridade de família estendida. Era tão diferente da formalidade fria de sua própria criação que Carolina sentiu uma inveja dolorosa, misturada com gratidão por ser incluída naquele calor. No último dia, enquanto ajudava Dona Conceição a preparar o almoço, uma moqueca pernambucana que fazia a casa inteira cheirar maravilhosamente, a mãe de Marina falou com ela a sós. Marina me contou sobre seu casamento, sobre sua descoberta tardia. Dona Conceição começou, descascando camarões com movimentos praticados. Deve ter sido difícil. Foi. Carolina admitiu. Ainda é, em alguns momentos. Mas encontrar Marina, descobrir quem eu realmente sou, valeu cada dificuldade. Minha filha sofreu muito quando se assumiu. Dona Conceição continuou. Teve gente da família que virou as costas,
vizinhos que deixaram de falar comigo. Mas sabe o que aprendi? Que amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por causa de preconceito. Quando vejo vocês duas juntas, vejo o que amor deveria ser: respeito, parceria, alegria genuína. Eu amo sua filha, Carolina disse, as palavras saindo com convicção total. E vou passar o resto da minha vida honrando esse amor. Dona Conceição parou de descascar camarões e olhou diretamente para Carolina. Então você tem minha bênção, minha filha. E saiba que agora você faz parte desta família também. Carolina sentiu lágrimas correrem pelo rosto. Lágrimas de gratidão por uma aceitação que nunca havia experimentado, nem mesmo de sua própria família. De volta a São Paulo, Carolina e Marina começaram a construir uma vida juntas de forma mais concreta. Marina trouxe algumas de suas coisas para a casa de Carolina em Moema, e elas começaram a transformar o espaço impessoal que havia sido o lar de um casamento morto em algo que realmente refletia quem eram. Compraram plantas juntas para a varanda. Marina instalou uma estante para seus livros de literatura brasileira. Carolina finalmente pendurou quadros que havia comprado anos atrás, mas que Roberto achava estranhos demais. Cada mudança pequena era uma celebração de autenticidade. Uma noite de abril, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas, um luxo raro em São Paulo poluída, Marina fez uma pergunta. Você se arrepende de algo? De ter demorado tanto para se descobrir? Carolina pensou por um longo momento antes de responder. Não sei se arrependimento é a palavra certa. Há uma tristeza por ter perdido tempo vivendo uma mentira assim. Mas tudo o que passei me trouxe até você. E se tivesse que passar por tudo de novo para chegar aqui, eu passaria sem hesitar. Eu também, Marina disse, pegando a mão de Carolina sobre a mesa. Cada passo torto, cada decepção, cada momento difícil, tudo valeu porque me trouxe até você. Elas brindaram com vinho tinto, sob as poucas estrelas visíveis no céu paulistano, celebrando não apenas seu amor, mas também suas jornadas individuais até aquele momento. Em junho, 6 meses após o fim de semana em Campos do Jordão que mudou tudo, Carolina e Marina organizaram um jantar para amigos próximos e família. Era, essencialmente, uma celebração de sua união, mesmo que não fosse formal no sentido legal. Dona Conceição veio de Recife com 2 dos irmãos de Marina. Juliana estava lá com seu marido. Roberto apareceu com Patrícia, sua namorada, e todos conversaram amigavelmente, provando que finais nem sempre precisam ser amargos. Colegas de trabalho que haviam se tornado amigos verdadeiros encheram a casa de Carolina com risadas e histórias. Quando todos estavam reunidos, Carolina pediu atenção. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Este ano tem sido o mais transformador da minha vida. Aprendi que nunca é tarde demais para ser honesta consigo mesma. Que amor verdadeiro vem quando menos esperamos. E que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Marina se juntou a ela, pegando sua mão. E eu aprendi que paciência e esperança sempre valem a pena. Que as melhores histórias às vezes começam com uma pergunta simples. Você me acompanha? Houve aplausos, alguns olhos úmidos, e então a festa continuou com música, comida e a celebração de amor em todas as suas formas. Mais tarde naquela noite, quando todos haviam ido embora e elas limpavam juntas a cozinha em silêncio confortável, Carolina olhou para Marina. Cabelo preso de forma descuidada, pés descalços, cantarolando suavemente enquanto lavava pratos, e sentiu uma gratidão tão intensa que precisou parar o que estava fazendo. O que foi? Marina perguntou, notando o olhar. Só estava pensando em como sou grata. Por você ter tido coragem de me convidar para aquela festa, por ter sido paciente comigo, por ter me mostrado que eu podia ser feliz sendo quem realmente sou. Marina secou as mãos e caminhou até Carolina, envolvendo-a em um abraço. Você fez isso sozinha, amor. Eu só estava lá para testemunhar e te apoiar. Não. Carolina insistiu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Nós fizemos isso juntas, e vamos continuar fazendo, um dia de cada vez. E foi exatamente o que fizeram. Nos meses e anos que se seguiram, Carolina e Marina construíram uma vida baseada em honestidade, respeito mútuo e amor profundo. Houve desafios, claro, preconceito ocasional,
comentários maldosos, momentos de dúvida. Mas também houve alegria, viagens juntas, promoções profissionais para ambas, noites tranquilas em casa, manhãs preguiçosas de domingo e a construção gradual de uma vida compartilhada que era autenticamente delas. Carolina nunca mais sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa. Pela primeira vez, aos 43 anos, ela estava vivendo sua própria verdade. E era mais bonito do que qualquer fantasia que poderia ter imaginado. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos fazer a pergunta certa no momento certo. Você me acompanha? E ter a coragem de dizer sim. Fim. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre amor verdadeiro e autodescoberta. Cada história compartilhada ajuda alguém a encontrar coragem para viver sua própria verdade. Nos vemos na próxima história.